Olá amigos, aqui é o pastor Gilberto Tais, do blog Fé ou Fideísmo. E tenho aqui hoje para uma enquete toda especial, alguém que foi meu professor na matéria de Ciência e Religião no Seminário Adventista, professor Wellington Silva. Tudo bem, professor? Tudo bem, Gilberto. Ótimo. Professor, acho que ninguém melhor do que você para explicar para os nossos leitores e para o pessoal que assiste os vídeos do Fé ou Fideísmo, por favor, explique o seu currículo, a sua função, como é a sua atividade no dia a dia como acadêmico, como professor. Ok. Eu me chamo Wellington Silva, eu sou professor na Faculdade Adventista da Bahia e também no Seminário Adventista de Teologia, aqui em Cachoeira, na Bahia. A minha formação acadêmica, eu sou um geneticista de populações humanas, né? Fiz a minha graduação em Ciências Biológicas, o mestrado foi na Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Genética e Evolução. Meu doutorado foi na Universidade de Brasília, em Genética Molecular e Humana. E recentemente eu concluí o estágio pós-doutoral na Universidade Federal da Bahia, trabalhando com um grupo de pesquisa de neuromodulação e eletrofisiologia, né? A minha carreira ela foi montada mais voltada para a área médica, né, para a área humana, mas como todo cristão, a gente tem se preocupado muito com essa questão das origens, né? Eu acho que todo cristão deve ter realmente essa preocupação, esse questionamento, e por conta disso a gente tem falado já para várias pessoas em vários lugares, já temos produzido bastante material acerca desse assunto, então a gente procura sempre, quando pode, também compartilhar um pouco desses conhecimentos acerca dessa questão das origens, né? É fundamental mesmo, né, professor? Olha, então vamos já direto nas perguntas? Sim. A primeira pergunta é uma dúvida que é muito frequente. Várias pessoas perguntam a respeito da diferença que existe entre criacionismo e design inteligente. Infelizmente a mídia tem propagado uma ideia errônea de que o design inteligente e o criacionismo são sinônimos. Na realidade eles estão relacionados, mas são conceitos diferentes, né? O criacionismo ele tem motivações religiosas. Vou deixar claro isso, né? Eu sou criacionista porque eu creio na palavra de Deus. Já o design inteligente, necessariamente não precisa ser um criacionista. Existem muitas pessoas, aliás, o design inteligente, esse movimento, esse grupo, surgiu justamente pela insatisfação com o modelo, o paradigma darwiniano das origens. Então, isso tem uns 20, 30 anos atrás, eles começaram realmente a se unir para... o que é que eles tinham em comum? Questionar o paradigma darwiniano, o conceito de seleção natural, que até hoje ainda é explicado como sendo o principal mecanismo responsável pelo surgimento das espécies, né? Então, o design inteligente é um grupo de pessoas assim, das mais diferentes áreas. Nós vamos encontrar religiosos, pessoas ateias, vamos encontrar também pessoas que não têm nenhuma religião, budistas, né? Enfim, até mesmo ateus também. Então, acho que não tem como definir. Agora, o que é que o design inteligente procura mostrar? É explicar a origem, especialmente dos sistemas biológicos, com base no design, no projeto, no planejamento. Na inteligência, né, que existe por trás. Seria exatamente isso. As causas para determinados sistemas, por exemplo, bioquímicos, nós podemos encontrar essas causas com base em outras coisas, não em leis naturais, né? Eles tentam explicar esses processos com base numa inteligência superior, né? Agora, eles não entram muito nessa questão, né? Quem é essa inteligência? Eles apenas mostram. Esse sistema aqui, ele foi planejado, você teve um design por trás dele. Esse sistema não teve, porque há coisas que surgiram na natureza, né? Simplesmente por leis naturais, né? Então, quando eles apresentam que existe de fato uma inteligência por trás de toda essa engenhosidade, agora quando se questiona eles a respeito, mas quem fez? Quem criou? Quem é essa causa inteligente? Então eles deixariam essa resposta para a teologia ou para a filosofia, seria isso? Geralmente é assim, né? Essa tem sido a postura. Às vezes isso incomoda porque muitas vezes um proponente do design inteligente está falando sobre design inteligente, mas ele não chega a tocar nessa questão. Muitas vezes fica aquela lacuna, aquela interrogação, né? Mas essa é uma questão que
certamente aí os teólogos e os filósofos podem nos ajudar bastante. Ok, uma outra pergunta que já foi feita também é a seguinte: quem é ateu? A ciência ou cientistas? Alguns cientistas. Na realidade, a ciência é um empreendimento humano, né? Ela tem suas virtudes, mas também tem suas falhas, porque é um empreendimento humano. Eu não acredito que a ciência em si seja uma coisa ruim, seja má. Pelo contrário, ela tem muitas coisas boas para nos dar, né? Hoje nós desfrutamos de muitas coisas que são exatamente fruto de um método científico, né? Então a ciência tem que entender que é um método, né? E os cientistas, eles procuram trabalhar com esse método. Mas, infelizmente, existem cientistas que usam o nome ciência para negar a existência de Deus. A ciência não está preocupada com isso, né? Alguns cientistas têm realmente essa inclinação e muitas vezes acabam desvirtuando, né, esse conceito, né, do que é realmente ciência. E acaba introduzindo mais ideias filosóficas do que propriamente científicas. Sim, é verdade. John Lennox, eu lembro, até estávamos conversando, né? Ele, no livro que ele escreveu, Por que a ciência não consegue enterrar Deus? O título é mais ou menos esse. Ele afirma assim que, embora haja cientistas que estejam contra Deus, não significa que a própria ciência esteja em guerra contra Deus. Exatamente. Ok. Exatamente. A terceira pergunta, professor, tem a ver com micro e macroevolução. Alguém questionou perguntando assim, mas seria correto nós, criacionistas, aceitarmos a microevolução? Parece que o problema aí talvez seja o título, né? Isso causa dúvidas mesmo. Isso causa dúvidas e eu tive que me reportar. Eu vou falar aqui baseado no conhecimento científico, ok? Vigente. A microevolução seria uma evolução em pequena escala. A macroevolução seria uma evolução em larga escala. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, de mudanças nas frequências gênicas em uma determinada população, e isso pode ser perfeitamente observado, nós estamos falando aí de microevolução. Já quando nós falamos do surgimento de um grupo taxonômico superior, por exemplo, o surgimento dos mamíferos, aí nós estamos falando de macroevolução. A microevolução, ou pelo menos os processos microevolutivos, eles são observados hoje no campo, no laboratório. O homem muitas vezes pode inclusive até induzir esses processos artificialmente. Então isso pode ser observado. Agora, a macroevolução é algo que não pode ser observado, porque isso envolveria exatamente um espaço de tempo muito grande, né? Qual seria a principal evidência para explicar a macroevolução, para apoiar a macroevolução? Eu acredito que seja a coluna geológica, os fósseis, né? Então, nós teríamos exatamente que discutir exatamente a própria estrutura e a formação da coluna geológica para poder falar desse ponto, né? Mas são coisas distintas, a gente não pode confundir. O problema é que tem pessoas que acham que o criacionista, se ele fala em microevolução, ele está sendo um evolucionista. Ora, se você definir evolução como sendo mudanças nas frequências gênicas, eu posso dizer que eu sou um evolucionista. Mas, se você afirma que os vertebrados, os mamíferos, por exemplo, surgiram a partir de processos lentos, né, graduais, é o que o darwinismo gradualista propõe, então aí já é algo que foge ao escopo da observação, da experimentação, e nós não conseguimos realmente provar isso. Eu acredito que a macroevolução, ela está mais na mente dos evolucionistas, né, com base numa interpretação da coluna geológica, ao meu ver, equivocada. Por exemplo, uma bactéria, se ela sofre mutações, isso seria uma microevolução. Sim. Seria, né? Mas ela não deixa de ser bactéria. Sim. Ótimo, perfeito. Professor, uma última pergunta. Alguns cientistas do design inteligente, até criacionistas, utilizam muito essa expressão complexidade irredutível. Complexidade irredutível. É uma palavra-chave para o design inteligente, né? São duas palavras, complexidade especificada de William Dembski e a complexidade irredutível de Michael Behe. Michael Behe é um católico, né, bioquímico americano, e ele cunhou esse termo, né, no seu livro A Caixa Preta de Darwin. Para Michael Behe, a melhor forma da gente tentar entender esse termo é usando o exemplo da ratoeira. A ratoeira ela é formada por uma base, né,
existe uma trava que prende um martelo e você tem uma série de ganchos que prendem essas estruturas à plataforma base, né? Então é muito interessante você olhar que você tem ali várias partes interdependentes. De acordo com o pensamento evolucionista, ou melhor, darwiniano, cada uma dessas estruturas foram evoluindo lentamente, gradualmente. Mas o conceito de complexidade irredutível questiona veementemente isso aí, porque na realidade essas estruturas elas não poderiam surgir lentamente, gradualmente, porque a própria seleção natural se encarregaria de eliminar isto. Essas estruturas deveriam surgir ao mesmo tempo, prontas já. Então a complexidade irredutível tem a ver exatamente com os sistemas bioquímicos que ele usa como exemplo no seu livro. Por exemplo, a visão, né? A coagulação, o processo de coagulação. Então ele cita alguns outros exemplos interessantes mostrando que ali existe realmente assim vários sistemas interdependentes que não poderiam ter surgido de forma lenta e gradual. Eles surgiram ao mesmo tempo. Então, a complexidade irredutível seria exatamente uma outra definição, vamos dizer assim, para o termo de complexidade especificada, que exibe uma informação, um código. Alguns acham que só porque ele defendeu um contraponto à seleção natural no seu livro, A Caixa Preta de Darwin, inferencia a ideia de que talvez ele seja um criacionista disfarçado ou alguma coisa assim desse tipo. Mas os proponentes do design inteligente são pessoas assim, tanto religiosas como não religiosas, né? Então, é um movimento realmente assim... Não é vinculado especificamente a uma crença em si, né? Não, não. Na realidade, eles não têm crença, eles não advogam nenhuma crença em particular, exceto o fato de que existem sistemas na natureza que exibem uma complexidade especificada, uma complexidade irredutível, e que, portanto, teriam causas inteligentes por trás. Não seriam fruto puramente das leis naturais, né, de processos cegos, aleatórios, mutações aleatórias. Isso não seria suficiente. Isso não explica realmente a grande diversidade que nós encontramos. Não precisa ser um criacionista para acreditar nisso. Até evolucionistas questionam esse modelo, esse paradigma darwiniano hoje. Bacana. Ô, professor, que conselho você daria, para a gente encerrar essa enquete, que conselho você daria aos jovens cristãos que estão ingressando na academia hoje e que se deparam com essas dificuldades filosóficas, especialmente, que contrapõem, que negam ou que tentam explicar de forma negativa a ideia do criacionismo, a ideia do design inteligente? Porque eu me lembro, por exemplo, que quando eu estive fazendo a faculdade de História, eu tinha um professor que era ateu e ele adorava, ele sentia prazer em bater nos argumentos criacionistas e do design inteligente. E assim, alguns argumentos eram inteligentes e outros nem tanto. Então existe assim, alguns jovens quando ingressam na faculdade, na universidade, eles se deparam com essa argumentação, né? Agora, previamente, antes de ingressar na faculdade, existiria algum conselho? Que conselho você daria como professor e como alguém que é inteirado dessa área? Muito bem. A minha experiência, quando eu entrei na faculdade, foi semelhante à sua, né? Engraçado que quando eu entrei na faculdade, eu também entrei na igreja. Quando eu estava entrando para a igreja, eu estava entrando também para a faculdade. Então, foi uma experiência maravilhosa. Tem sido uma experiência maravilhosa porque a gente está constantemente envolvido com o conhecimento em ambas as áreas, né? E eu digo para os meus alunos o seguinte: quero falar também para os nossos jovens que estão nos assistindo nesse momento. Eu acredito que você deve realmente estudar, se especializar, mas você não pode deixar de lado a sua fé, a sua convicção. Eu, quando entrei na faculdade, eu aprendi na igreja uma coisa e aprendi na faculdade outra. Então eu tive um conflito. E isso me levou exatamente a buscar, a ler mais. Na minha época não existia tantos materiais criacionistas como nós temos hoje à disposição do público. Hoje existe muito mais. Mas na minha época não existia praticamente nada. E a única coisa que existia em português foi a Folha Criacionista, que traduzia artigos, eram artigos de sociedades americanas criacionistas que foram traduzidos para o português na década de 70. Quem produzia já esse material era a Sociedade Criacionista Brasileira, okay. O Dr. Rui Vieira, que está até hoje como presidente, o fundador e como presidente executivo.
Então esse foi o primeiro material. Então a gente precisa ter um embasamento, a gente não pode ficar só com o conhecimento que é ensinado na universidade, porque infelizmente é um conhecimento tendencioso. A gente precisa buscar em outros livros que muitas vezes não são dados pelos nossos professores. Então você precisa realmente ler material criacionista, existe muito material à disposição, a sociedade criacionista. Nós vamos encontrar muito material na internet com sociedades sérias, não é? Tem infelizmente sociedades ou grupos que defendem o criacionismo de maneira equivocada, então a gente precisa ter um senso crítico também em relação a isso. Mas eu acho que é possível hoje a gente ter esse conhecimento e principalmente o meu conselho como professor e como cristão, que você não deixe de ler a Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela é, vamos dizer assim, o que vai nos manter firme nesta caminhada. Porque muitas vezes se a gente ficar só se alimentando do conhecimento científico, aqueles que estudam as ciências naturais, só se abeberando do conhecimento evolucionista e não fizer esse contraponto, não estiver se alimentando da palavra de Deus, ele fatalmente poderá deixar a sua fé. Muitos jovens acabam realmente deixando a sua fé justamente por isso, porque eles deixam de lado a palavra de Deus e começam a se preocupar somente com o conhecimento científico. E vivem muitas vezes uma vida de tradição na igreja. Mas Deus não quer pessoas com tradição, Deus quer pessoas ativas, jovens que sejam ativos, né? Respeitando, é claro, a diversidade, o pensamento dos outros, mas reafirmando a sua fé na palavra de Deus. Então esse é o meu conselho. Ok, ótimo. Para você, leitor, que talvez não tenha nenhuma literatura, nenhum livro e talvez tenha até dificuldade de adquirir algum desses livros, mas você pode ter acesso a produções eletrônicas. A Sociedade Criacionista dispõe isso. Agora o Numar, né, parece que está trabalhando nessa direção também, não é? É um braço da Sociedade Criacionista, né, um grupo de jovens talentosos que estão lá em Maringá. Na realidade eles estão espalhados pelo Brasil, mas este grupo é comandado por um grupo menor que está lá na cidade de Maringá, no estado do Paraná. E eles estão fazendo um trabalho belíssimo, né, promovendo aí o criacionismo. Eu tenho certeza que esse grupo ainda estará trazendo muitas alegrias para o criacionismo. Com certeza. E também tem o blog do Michelson Borges, o site criacionismo.com.br. Ali você tem uma gama muito grande de argumentos filosóficos, de científicos e ideias gerais que podem lhe ajudar a resolver suas dúvidas relacionadas a isso. E também já indico de antemão o blog Fé ou Fideísmo, viu? www.feofideismo.com, tá ok? Um abraço, professor, considerações finais? Um abraço para os nossos amigos e que vocês continuem firmes na palavra de Deus, que vocês continuem firmes também com o propósito de crescer academicamente. Deus precisa realmente de jovens valorosos que procurem realmente se dedicar mais à causa criacionista. E eu tenho certeza que os nossos jovens vão desempenhar um papel importante, especialmente nesse momento da história que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza que muito em breve nós vamos ter muitas reviravoltas e com certeza Deus estará realmente cuidando e dirigindo pessoas especiais como você, né, para esta etapa, para este momento da história em que nós estamos vivendo. Ok. Aproveito e faço um apelo para que você não apenas curta esse vídeo, que você compartilhe, tá bem? Um abraço, que Deus os abençoe. Um abraço.